Oi pessoal, essa é a terceira e última parte da nossa aula sobre pipeline, certo? Na aula anterior, finalizamos com a pergunta de como melhorar o desempenho, certo? O pipeline já melhorou bastante, assim, na verdade, trabalhar com arquiteturas multiciclo já é bem melhor com relação ao desempenho do processador do que trabalhar com arquiteturas monociclo. Utilizar pipeline ainda é melhor do que trabalhar com arquiteturas monociclo também. Pipeline já melhorou bastante o desempenho, mas o que é que eu posso fazer para melhorar ainda mais? O que é que eu posso adicionar, certo? É isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, algumas das possibilidades que vamos discutir nesta aula e outras posteriormente, certo? Então, como melhorar o desempenho? Uma das possibilidades é aumentar o número de estágios do meu pipeline. Por quê? Quando eu aumento o número de estágios, ou seja, eu pego cada um daqueles estágios e divido ele, certo? Eu faço com que uma execução que define o meu clock, ela seja menor. Então, se eu tinha antes um estágio que poderia durar, por um exemplo, 2 nanosegundos para decodificar uma instrução, mas se eu consigo quebrar ele em duas partes, onde eu preciso só de 1 nanosegundo para cada um, isso significa que o meu clock a frequência dele vai aumentar bastante, ok? Uma outra possibilidade também é que quando eu tenho essa duração de estágios menor, e quebrado mais, eu possibilito ter mais instruções sendo executadas concomitantemente, certo? Isso daí a gente resolve através do super pipeline, que é exatamente dividir o pipeline em estágios menores, aumentar a possibilidade de estágio dentro dele. E uma outra vertente para a melhoria do desempenho é aumentar a quantidade de instruções que executam em paralelo total, tá? Aí seria o paralelismo real, não só o paralelismo no sentido de ter várias instruções sendo executadas simultaneamente, só que cada uma no estágio de pipeline diferente, no estágio de execução diferente, certo? Mas nesse caso daí, não, eles estão no mesmo estágio, teria paralelismo real mesmo da execução das instruções, certo? Só que para isso eu precisaria de replicar alguns recursos. A solução para eles é o superescalar e o VLW, tá? O superescalar vamos ver nessa aula, VLW posteriormente, na outra aula. Como é que funciona o super pipeline? Como eu comentei, eu tenho já os estágios do meu pipeline, certo? O que é que eu posso fazer? Eu posso tentar identificar dentro de cada estágio desse se existe a possibilidade de quebra, certo? Aí, por exemplo, estou pegando aí no instruction caching na parte de leitura da minha instrução e dividindo em duas partes, certo? A decodificação não consegui, mas mantenho só um estágio dele e a preparação dos operandos, certo? Depois das instruções sendo executadas e mais uma que é para as variáveis sendo armazenadas, certo? E por aí vai. Então, eu vou pegar aqueles meus estágios já conhecidos e diminuir ele, certo? É o que a gente chama de pipeline com maior profundidade, ou seja, com maior quantidade de estágios. Esse super pipeline, ele visa diminuir então, o tempo de execução do programa, tá? Ele tem, exatamente pelo tamanho do número de estágios, e eu consigo deixar mais instruções rodando em paralelo, porém, as dependências e as possibilidades de conflitos vão ser maiores, o que pode degradar no desempenho também, certo? E o número de estágios excessivos, ele pode penalizar o desempenho por causa desses conflitos que vão ser executados. Então, um pipeline maior, ele vai ter mais dependências, mais retardos e mais conflitos, certo? Mas esses estágios a mais me permitem também mais instruções sendo executadas. Então, posso ter um ganho significativo com relação ao meu throughput, mas eu posso ter problemas em conseguir gerenciar esses conflitos que vão ser maiores, certo? E isso pode limitar também o tempo e aumentar o custo do hardware, porque eu vou ter que adicionar, por exemplo, registradores no final de final desses subestágios, certo? Elementos de controles que vão ser extras, entre outros. E a outra possibilidade que eu comentei eu posso agora também duplicar, triplicar, ou seja, aumentar a quantidade de meu hardware para possibilitar uma execução em paralelismo real das minhas instruções, certo? Então, esse tipo de solução eu posso realizar através de superescalar, onde eu pego meus estágios de pipeline e faço com que eles permitam a execução de mais de uma instrução ao mesmo tempo, certo? Então, normalmente, o que é que vai acontecer? Eu vou replicar elementos de hardware para possibilitar esse paralelismo, certo?
Então, instruções diferentes, eles passariam a poder iniciar ao mesmo tempo, não em estágios diferentes, como no pipeline, certo? O superescalar, ele tem um problema de que ele vai requerer uma replicação de recursos de hardware. Eu vou precisar ter elementos extras significa maior custo, maior desperdício, maior consumo de energia, tá? E maiores problemas de conseguir controlar todos eles, certo? Além da área do hardware em si. Mas eu consigo paralelismo. Então, se meu problema é desempenho do software, eu consigo resolver ele através dessa replicação, tá? E o superescalar, ele também é aplicável tanto para as arquiteturas RISC como para as CISCs, certo? Como eu tinha comentado antes, o MIPS ele já vem com a ideia do pipeline, então ele já é preparado para possibilitar pipeline, mas ele não é preparado necessariamente para suportar o superescalar. Pode ser, alterando um pouquinho a arquitetura dele, eu permitiria o uso de superescalar, tá? Então, nas arquiteturas de RISC, ele tem um melhor uso efetivo, certo? E nas CISCs, onde eu já tenho elementos de computação mais complexos para trabalhar com instruções mais complexas, essa implementação é bem difícil. Tá? Aqui é um comparativo, o pipeline eu tenho determinados estágios, aqui eu estou colocando os 5 que a gente estava trabalhando com relação ao MIPS, certo? O que significa que ele vai ter uma frequência maior de clock em comparação com as arquiteturas mono e multiciclo, certo? As instruções vão ser executadas simultaneamente, mas iniciando em estágios diferentes, ok? E vai ter a existência de conflitos, isso daí a gente não tem como fugir. O super pipeline é quebrar esse pipeline em estágios menores. Aqui eu estou mostrando que essa possibilidade de estágios menores, o que significa que meu tempo de saída desses mesmo conjunto de instruções vai ser bem mais rápido. Se vocês perceberem aí, tanto no de cima, o pipeline, como o super pipeline, estão executando 6 instruções. Eles estão iniciando ao mesmo tempo, tá? E o super pipeline conseguiu finalizar 2 estágios antes do que o pipeline do exemplo anterior. Então, esse super pipeline ele aumenta o número de estágios, que faz com que a frequência do clock seja maior, aumenta o throughput também e aumenta também com eles a complexidade de tratar os conflitos existentes, certo? E o super escalar, onde eu vou ter uma replicação do meu hardware, eu permito a simultaneidade real, o paralelismo real da execução dessas instruções, que podem iniciar no mesmo estágio, certo? E com isso eu tenho um throughput muito bom, melhor em relação ao super pipeline e o pipeline também, porém eu tenho a necessidade de um hardware adicional, certo? Que vai encarecer um pouco o meu sistema. E por fim, como é que eu trato as exceções? Erros vão acontecer, certo? Problemas ocorrem sempre e eles precisam ser tratados, certo? As exceções e interrupções, eles são tratadas de formas bem semelhantes. Quando tem um erro, um evento inesperado, o processador ele vai para um endereço específico de memória, onde eu tenho uma subrotina que especifica o que é que deve ser tratado, como deve ser executado o tratamento dessa exceção ou da interrupção. Só para deixar bem clara a diferença, uma exceção é quando ocorre algo dentro da própria CPU. Veio um opcode errado, ou aconteceu um overflow depois de uma operação aritmética, certo? Ou lógica. A interrupção, ele vem um efeito externo. É quando um dispositivo de I/O, ele solicita a atenção do processador. Aí eu preciso também identificar e executar a rotina para leitura e escrita dentro desses elementos, tá? De entrada e saída. As exceções, elas podem ser tratadas de uma forma padrão, né? Então, qualquer exceção vai para um endereço específico da memória com a subrotina, tá? Então, independente de que tipo de exceção ocorreu, eu executo sempre a mesma subrotina, certo? E eu tenho também a possibilidade de tratar essas exceções específicas por tipo, onde cada tipo de exceção vai ter sua subrotina específica de execução, tá? E para isso eu preciso ter um vetor de interrupções, que é um vetor que vai identificar para cada tipo de interrupção ou de exceção, qual é o endereço de memória que ele precisa ir para executar a subrotina, certo? Como é que são as exceções no MIPS? No MIPS, as exceções são gerenciadas pelo System Control Coprocessor. Essa parte desse coprocessador,
ele salva o PC da instrução, que foi a ofensora, da onde surgiu essa exceção, salva para eu saber como voltar, né, para ele, salva a indicação do problema num registrador específico, que é o registrador de causa, tá? E desvia para o endereço específico de tratamento, que é esse que está aqui representado, tá? Aqui está um exemplozinho de, eu tenho uma execução e na última execução aí, vamos dizer que no 54 ocorreu algum tipo de exceção. Então, vou armazenar no PC número 54 para saber que foi aquele dali onde eu parei e vou atualizar o PC de execução, certo? Para o número 8.00180 em hexadecimal da minha memória, que vai dizer exatamente qual subrotina que eu vou ter que executar, certo? E quando eu conseguir acabar a subrotina, eu leio novamente aqueles registradores que vai ter o meu PC antigo e eu consigo voltar, tá? Ou para a própria instrução ou para a instrução mais 4, que seria a próxima, certo? E as ações desses handlers que vão fazer esse tratamento, tá? Ele vai ler a causa e vai transferir para o tratador o correto para ser executado, tá? Então ele determina a ação requerida, executa e pode executar uma reinicialização ou não. O que é que significa nessa reinicialização? O processador, precisa armazenar aquelas informações que eu comentei no slide anterior, que é qual o PC, qual é a causa, alguns dados extras também de como estavam os elementos de controle, certo? Então, eu tenho que armazenar essas informações para conseguir voltar. Depois de tratar a exceção, eu volto, reinicio a execução daquela minha rotina que eu estava no programa, certo? O caso contrário daí seria quando eu não tenho a reinicialização, eu simplesmente finalizo o programa, tá? Então, quando não existe um tratamento para essa execução. Considere aí quando vocês estão programando com outras linguagens que vocês não deram catch de uma exceção específica e isso vai simplesmente dar um crash e finalizar. Então, nesse caso, ele vai simplesmente reportar o erro, certo? No registrador de causa e no EPC. E no pipeline, ele é semelhante a um desvio não previsto. Simplesmente, eu vou usar o mesmo hardware, só que é um desvio que eu não tinha previsto e vou para o endereço do desvio, ok? E eu posso também ter múltiplas exceções, certo? Então, quando eu tenho múltiplas exceções sendo ocorridas ao mesmo tempo, especialmente quando eu estou trabalhando, por exemplo, com superescalar, são várias instruções ao mesmo tempo sendo executadas, ou no super pipeline também, em estágios diferentes, mas deu crash em várias instruções na execução, e eu preciso tratar todas, certo? Então, a abordagem mais simples é lidar com a exceção da instrução inicial, ou seja, a primeira instrução que gerou a exceção é essa que vai ser tratada. Então, as outras instruções que iniciaram sua execução vão ser simplesmente apagadas, com um flush delas, certo? E vou reiniciar, vou tratar primeiro a primeira exceção, que pode ser que a exceção gerada nessa instrução foi que desencadeou a cadeia de exceções, certo? E em alguns pipelines mais complexos, eu vou pegar várias instruções emitidas pelo ciclo e fazer uma conclusão. Vou executar cada uma delas, mas não tenho necessariamente uma ordem, certo? Então, vai ter o tratamento específico para cada uma das exceções que foram lançadas. E com isso, a gente finaliza a parte de pipeline. E depois, na próxima aula, a gente já começa a ver um pouco sobre memória, tá? Tchauzinho, pessoal!